Hoje eu vim falar para vocês sobre como organizar e otimizar a sua agenda como instrutor de Pilates. Então você acabou de fazer a formação em Pilates e vai começar a atuar. E aí, como que organiza essa agenda? Vamos lá que a gente tem algumas dicas para dar para vocês. Primeira coisa, defina como irá trabalhar, ou seja, defina primeiro se você vai atender arrendando algum lugar para você trabalhar, ou se você vai atender alguns horários em algum lugar que você trocou com alguém, se você vai trabalhar por porcentagem para alguém, ou se você vai trabalhar de forma totalmente autônoma, de porta em porta, ou se você vai atender numa academia, mas de forma autônoma. Enfim, defina a forma que você vai fazer os seus atendimentos. Definido isso, defina os horários que você irá trabalhar, ou seja, a sua carga horária. O horário que você vai iniciar, no período da manhã ou da tarde, se vai ter pausa para o almoço, ou se você vai trabalhar só um período e depois não vai trabalhar mais. Se vai trabalhar o dia todo, quando vai iniciar, quando vai pausar para o almoço, quando vai retornar do almoço, quando vai finalizar o expediente. Então isso também precisa estar bem definido para você saber quantas horas que você vai ter de trabalho no seu dia para você ir encaixando seus clientes. Número 3, esse é o mais importante para quem está começando. Porque quando você está começando, é muito comum você ter várias lacunas, né? Várias vagas nos horários. E aí o interessante seria você tentar agrupar o máximo que você puder ou conseguir os clientes que vão começando a te procurar no mesmo horário, tá? Então assim, não ofereça muitos horários quando você está no início, porque quanto mais opções você der para a pessoa, mais distribuídos vão ficar os clientes nos seus horários. E aí você corre o risco de, vamos supor que você atenda de manhã, das 7 horas até o meio-dia. Você corre o risco de ficar das 7 até o meio-dia trabalhando, atendendo um cliente por horário. Sendo que você poderia, por exemplo, das 7 ao meio-dia daria aí 5 horas, você poderia muito bem distribuir, por exemplo, 4 alunos em um horário e 1 aluno no outro, ou 3 alunos num horário, 2 no outro, horários consecutivos. E aí você conseguiria, dessa forma, ter mais tempo livre para se organizar, para fazer suas outras coisas, ou para sentar em frente ao computador ou celular para captar mais clientes, fazer anúncio, criar criativos para você postar. Enfim, te sobra mais tempo para cuidar da sua empresa, que seria você mesmo, certo? E aí, no final de tudo isso, vem uma outra pergunta, que é a pergunta que mais as pessoas fazem, né, quando a gente fala de agenda. Qual é a melhor agenda? A física ou a digital? A gente sabe que depois que começou, né, a ter mais acesso, né, acessibilidade às coisas digitais, a gente teve uma tendência a migrar tudo para o digital, né? Porém, os dois têm suas vantagens e desvantagens. A agenda física, ela tem a vantagem de ser mais visual. Então, para aquela pessoa, se você é um instrutor de Pilates, que é aquele instrutor que é mais visual, talvez você consiga se organizar melhor com uma agenda física, tá? Mas ela tem a desvantagem de você, às vezes, ter que carregar e ela não caber na sua bolsa, na sua mochila, ou de você esquecer ela em algum lugar, ou de molhar, ou de rasgar, enfim. A digital, ela tem muitas vantagens, por exemplo, a autonomia que você tem, por exemplo, para compartilhar essa agenda com alguém, se você trabalha em 2 pessoas, ou se você trabalha num lugar que tem vários profissionais, então todos conseguem ter acesso à agenda digital. Você consegue organizá-la por cor, consegue colocar lembrete, enfim, tem uma série de benefícios que o mundo digital oferece pra gente. Porém, tem a desvantagem de, se o seu celular acabar a bateria, você fica sem a sua agenda. Então, assim, os dois têm as suas vantagens e desvantagens. Eu sempre tive os dois.
Então, eu organizo os meus compromissos aqui e também tenho os horários na minha agenda digital, porque eu tenho a facilidade dela me lembrar caso eu esteja esquecendo de algum compromisso. Então, se você tiver os dois, eu acho que é uma ótima opção, porque se um falhar, você pode recorrer ao outro. Então, essa é a nossa dica de hoje. Dica rápida, porém muito eficiente. Então, já salva essas dicas aí para você não perder. Compartilha com o seu colega instrutor que está meio perdido com essa coisa de agenda. E já deixa aí nos comentários qual tipo de agenda que você utiliza e o que você achou aqui dessas dicas, se você já segue essas dicas, os erros, os acertos que você já teve. Conta aí pra gente nos comentários a sua experiência com relação à agenda no início da sua carreira como instrutor de Pilates. E vamos aguardar a próxima dica da nossa aula dessa semana.